Olá, queridos irmãos, um feliz sábado a todos. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a paz do Espírito Santo esteja em cada coração. Para nós é uma alegria, mais uma vez, poder falar com você aí da sua casa. Eu sei que já está difícil aguentarmos todo esse momento de isolamento social. Nós estamos orando e pedindo a Deus para que isso passe logo, mas enquanto isso não acontece, então estamos tendo a oportunidade, o privilégio de matarmos um pouquinho a saudade, falando com você aqui através dessa transmissão. Seja bem-vindo, nós vamos nesse momento orar e pedir a bênção de Deus pelo estudo da sua palavra. Feche os seus olhos, vamos juntos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós nesse momento queremos abrir a tua palavra e ouvir a tua voz. Para isso, ó Pai, pedimos que o homem se cale e que o Espírito Santo venha falar a cada coração nessa manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, pensando em tudo isso que nós estamos vivendo e passando, nós estamos, nesses últimos dias, ouvindo falar muito sobre a respeito do fim desse mundo. As pessoas estão aterrorizadas, espantadas, porque a cada dia é uma mensagem falando, cuidado, faça isso, porque senão algo terrível vai acontecer com você. Olha, cuidado, em tal lugar está havendo uma peste de gafanhotos. Olha, cuidado, é o fim dos tempos. Deixa eu te dizer uma coisa importante nessa manhã. Você não precisa ter medo. Você não precisa ficar assustado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que quando os sinais começassem a acontecer, eu e você deveríamos levantar as nossas cabeças e nos alegrarmos, porque a nossa redenção se aproxima. Eu queria, antes de abrir a palavra de Deus, hoje nós vamos estar estudando a respeito do livro de Daniel, capítulo 5, mas antes de estudar esse capítulo com vocês nessa manhã, eu queria contar uma pequena ilustração, apenas para tranquilizar o seu coração. Eu li essa ilustração numa postagem do Facebook do meu amigo pastor Ledivan, aproveito a oportunidade para mandar um abraço para ele, e pastor Ledivan, um pastor muito querido por essa igreja. E nessa postagem ele mencionava uma lenda de uma tribo indígena chamada Cherokee, uma tribo norte-americana, onde essa tribo eles tinham um rito de passagem. Um menino, quando ele começava a se tornar ali rapaz, para passar da sua fase de infância e se tornar um homem, ele precisava passar por esse rito. O pai, ele agora pegava esse rapaz, esse menino, ele levava o seu filho para o meio da floresta. Quando a noite estava chegando ao pôr do sol, ele ia para o meio da floresta, e lá na floresta, ele agora vendava os olhos do seu filho e colocava o seu filho sentado num tronco. E esse menino, ele deveria passar toda a noite sentado naquele tronco, sem em momento algum tirar a venda dos seus olhos. Eu fico imaginando o quanto esse momento era apreensivo para qualquer menino que passava por esse rito, porque passar a noite sem você ver o que está acontecendo ao seu redor, em meio a uma floresta, há muitos perigos ao seu redor. Eu fico imaginando que aquele menino agora ele começava a pensar, que barulho é esse que eu estou ouvindo, porque o vento fazia o barulho entre as árvores. Eu fico imaginando ele com medo, porque a qualquer momento, algum homem com maldade no coração poderia se aproximar dele para machucá-lo, animais ferozes ao seu redor. Mas para que aquele rapaz, ele fosse considerado um homem de verdade, ele precisava passar toda a noite sem tirar a venda dos seus olhos. Era uma experiência única, que ele não poderia compartilhar com nenhum dos seus amigos, porque, afinal de contas, para ser um homem de verdade, essa era a única maneira, e cada um tinha que passar a sua própria experiência. Finalmente, depois de toda uma noite assustadora, os raios do sol agora batiam sobre aquele rapaz, e ele finalmente poderia tirar a venda dos seus olhos. Somente nesse momento era permitido que ele tirasse a venda dos seus olhos. E quando a noite passava, os raios começavam a bater nele, e esse rapaz agora ele tirava a venda dos seus olhos. Para sua surpresa, ao olhar para o lado, ele pôde contemplar o seu pai também sentado ao lado dele no tronco. E esse menino então, ele percebeu que o seu pai estava o tempo todo ao lado dele. Ele não pôde ver a noite toda ele passou ali sofrendo, angustiado, com tudo que estava ao seu redor. Mas esse menino, ele não esteve ali sem a proteção do seu pai. O seu pai, o tempo todo, a noite toda, esteve ali guardando, esteve ali protegendo ele de qualquer mal que pudesse acometê-lo. Aquele rapaz,
ele com certeza agora poderia dizer para todos que ele era um homem de verdade. Porém, queridos, como é bom saber que o Pai durante todo o momento esteve com ele. Não é diferente comigo e com você. O nosso Pai, apesar de nós às vezes não poder enxergá-lo, nós podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. E o pastor Ledivane termina a sua postagem dizendo assim: na noite mais assustadora, no escuro mais profundo, na solidão mais completa, quando não nos damos conta disso, Deus nunca nos abandona e nos guarda, sentado no tronco ao nosso lado. Porém, com uma diferença da história dessa tribo indígena, esse Pai de amor já nos deixou um recado. Ele já disse: eis que estou convosco todos os dias. Ele está ao seu lado, Ele está ao meu lado. Por isso, não temos o que temer. Eu sei que é normal em algum momento da nossa vida sentirmos medo, mas o que eu e você não podemos permitir é que o medo domine a nossa vida e tire a nossa paz. E o único segredo que eu e você podemos ter para espantarmos o medo da nossa vida é sentindo a presença de Deus ao nosso lado. Que nessa manhã você possa sentir a presença de Deus ao seu lado, tá bom? Que você possa sentir que você não está sozinho e que logo, logo, tudo vai passar e vai terminar bem, porque nós temos um Deus cuidando da nossa história. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Às vezes, nós cometemos erros ao não permitirmos que Deus, Ele guie a nossa vida. Ao não colocarmos a nossa vida por inteiro nas mãos de Deus, começamos a decidir os nossos próprios caminhos. E os nossos próprios caminhos são maus, nos levam a caminho de morte, caminho de perdição. Mas Deus, Ele nos dá a oportunidade de colocarmos nessa manhã a nossa vida nas mãos dEle e permitir que Ele conduza a nossa vida. Quando falamos da volta de Jesus, algumas pessoas pensam que isso é algo que nunca vai acontecer. Como eu disse, há aqueles que ficam com medo, aterrorizados, são extremos que cometemos. Mas há aqueles que também pensam que isso nunca vai acontecer. E isso não é de hoje. Na Bíblia, nós encontramos a história de um rapaz, um rei, que achava que o fim nunca iria chegar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Durante muito tempo na minha vida, eu tive medo do fim do mundo. Durante muitos anos, eu tive medo. Quando as pessoas falavam do fim do mundo, o meu coração ficava apertado, eu ficava assustado. Mas, depois de estudar a palavra de Deus, eu pude entender que o fim, que a Bíblia fala, o fim do mundo, é o fim do pecado. É o fim de toda a maldade, é o fim de toda a dor, mas também será o início de uma vida eterna feliz para aqueles que permitirem que Deus faça e escreva a sua história. Aqui na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 5, nós encontramos aqui a história de um rei chamado Belsazar. Esse é o último capítulo da Bíblia que está falando a respeito da Babilônia. Capítulo 5 de Daniel, verso 1, abre sua Bíblia comigo, por favor. A partir do primeiro verso, a Bíblia nos diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença desses 1000 homens. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, verso 2, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro, me espanta perceber como que o rei Belsazar, ele era tão arrogante. Porque enquanto ele estava fazendo uma festa, ao redor da Babilônia, estava Ciro com todo o exército medo-persa. Belsazar era um desses que pensava que o fim nunca chegaria. Ele não estava atento aos acontecimentos que estavam ao seu redor. É por isso, queridos, que é tão importante eu e você hoje estarmos atentos a tudo o que está acontecendo. Como eu disse, não para que isso traga ao nosso coração temor, medo, mas que possamos nos preparar, porque sabemos que o fim se aproxima e o fim será um momento fantástico, porque será a volta de Jesus e viveremos com Ele eternamente. Mas para isso eu e você precisamos estar atentos. Jesus, Ele deixou isso bem claro. Jesus, Ele falou: olha, quando vocês começarem a ver essas coisas, tenham a certeza de que o fim está se aproximando.
O rei Belsazar, ele não estava nem aí para o que estava acontecendo ao seu redor. O rei Belsazar, ele queria continuar vivendo a vida normal, fazendo tudo o que ele fazia antes, sem refletir no que estava acontecendo. E agora, Ciro e todo o exército medo-persa estava lá fora, e ele dentro da Babilônia, dando uma festa. A Babilônia era considerada naquela época um país, uma nação difícil de ser vencida, porque as suas muralhas eram consideradas intransponíveis. E além disso, naquela época, havia uma estratégia de guerra onde as pessoas faziam um cerco na cidade. Essa estratégia não permitia que comida entrasse na cidade. Eles fechavam o curso também da água e as pessoas lá dentro começavam a passar fome, sede, até que eles se entregavam e assim a guerra era vencida. Porém, a Babilônia, ela era cortada por um grande rio. E isso, alguns estudiosos afirmam que permitia a Babilônia resistir 20 anos de cerco. Ou seja, na maioria das vezes, aqueles que tentavam vencer a Babilônia dessa forma, desistiam antes que eles se entregassem. Porque eles conseguiam ficar muito tempo com recursos, alimentação suficiente. É por isso que aqui Belsazar, sabendo que o exército estava lá fora, ele pouco caso fez. Ele continuou aqui dando uma festa, ele continuou seguindo a vida normal, como se nada estivesse acontecendo. Porém, queridos, a sua arrogância foi tão grande, que a Bíblia nos diz aqui que ele, agora já envolvido pelo álcool, ele agora manda trazer os utensílios do templo de Deus. Tamanha arrogância desse camarada. Sabe, queridos, existe um ditado que ele diz o seguinte: o inteligente, ele aprende com os seus erros. O tolo nunca aprende com os seus erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Belsazar, ele poderia ter sido muito sábio, aprendendo com o erro do seu avô Nabucodonosor. Aqui no verso 1, a Bíblia diz que Belsazar era filho de Nabucodonosor. Na verdade, a palavra aqui traduzida como filho é uma palavra que dá a noção, a conotação de descendência. Nabucodonosor, na verdade, era avô de Belsazar. Nabucodonosor, quando ele morreu, ele teve o seu trono substituído por um filho dele chamado Evil-Merodach. Esse filho que assumiu o trono, ele foi morto por um dos seus cunhados, chamado Neriglissar. E esse cunhado, ao assumir o trono, ele agora começou a fazer algumas mudanças na Babilônia, que não foi muito aceita, principalmente pelos sacerdotes da Babilônia. E agora foi feita uma revolução ali, uma rebelião, para tirá-lo do trono. E quando isso aconteceu, Nabonido, genro de Nabucodonosor, foi quem assumiu o trono. Então, Nabonido era um rei nessa época, só que ele compartilhava o reino com o seu filho Belsazar. Você pode depois ler a Bíblia com calma, e você vai ver que Belsazar, ele aqui nesse capítulo, ele vai fazer uma promessa a Daniel, que se Daniel ajudá-lo, Daniel assumiria o terceiro lugar no trono. Ele só pode oferecer o terceiro, porque o primeiro pertencia ao seu pai, ele era o segundo do trono, então o próximo cargo mais importante da Babilônia seria o terceiro ali naquele império. Então, queridos, só para a gente contextualizar, isso tudo que está acontecendo, aconteceu por volta do mês de outubro do ano 539 a.C. E aqui então, o rei Belsazar, ele manda trazer os utensílios, ele desafia Deus, e ele agora pega esses utensílios que eram utilizados no templo para adoração ao Deus verdadeiro, e contamina esses utensílios, bebendo vinho naqueles utensílios, e também compartilhando isso com os seus homens, com as concubinas, com as mulheres que ali estavam. No verso 4, a Bíblia nos diz assim: beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, madeira e pedra. Porém, no verso 5, a Bíblia nos diz que no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem, e escrevendo de frente ao candeeiro, e aqueles dedos que estavam escrevendo fizeram com que o rei mudasse o seu semblante. Aquele rei que agora era arrogante, aquele rei que estava ali se achando cara, aquele rei que achava que nada poderia acontecer com ele, a Bíblia diz que agora o seu semblante, ele muda.
os seus pensamentos ficam turbados, as juntas dos seus ombros se relaxam e os seus joelhos começavam a bater um no outro, tamanho desespero desse homem. A Bíblia também nos diz que agora uma gritaria acontece, a rainha, que não estava ali naquele momento, participando desse banquete de longe, ela escuta todo o alvoroço e ela entra. No verso 10, a Bíblia nos diz que a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na sala do banquete. Essa mulher, ela tinha aprendido com o seu pai Nabucodonosor. Ela aprendeu que ali na Babilônia havia um homem que era diferente de todos os outros. E é por isso que aqui no verso 10 ela diz: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Essa é da maneira como ela acreditava. Mas o que essa mulher estava dizendo é: aqui no teu reino há um homem que tem o espírito de Deus. Sabe, queridos, Daniel aqui, ele já estava com mais de 80 anos de idade. Ele foi levado para a Babilônia ainda muito novo, entre 15 e 17 anos é o que ele tinha quando foi levado como cativo para a Babilônia. Porém, durante todos esses anos, já quase 70 anos que estavam para se completar, Daniel, ele continuava sendo temente e fiel a Deus. A despeito de todas as dificuldades, Daniel, ele continuava sendo o homem que fazia a diferença onde ele estava. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem sido um homem ou uma mulher que as pessoas olham para você e dizem: aquele ali é diferente? As pessoas dizem: aquele homem ali tem o Espírito de Deus? Senão, queridos, eu e você precisamos mudar, porque é importante fazermos a diferença onde estamos, pois Deus nos chamou para sermos o sal da terra, luz desse mundo. Deixa eu te dizer uma coisa importante nessa manhã. Daniel, ele foi um homem diferente, porque ele estava com os seus pés na Babilônia, mas ele sabia que ele não pertencia à Babilônia. Daniel, ele já tinha recebido de Deus muitas revelações de que a Babilônia chegaria ao seu fim. E é por isso, queridos, que Daniel, ao invés de se apegar à Babilônia e também ser destruído com a Babilônia, ele olhava além do que a Babilônia poderia oferecer. Às vezes eu e você ficamos nesse mundo pensando que aqui é a nossa casa, pensando que é aqui que vamos ficar para sempre, e deixamos de olhar para além do que esse mundo pode nos oferecer. Eu e você, como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, somos chamados para levar uma mensagem de esperança ao mundo que está lá fora sofrendo. Não é um momento, querido, para ficarmos compartilhando histórias que trazem pavor e medo para as pessoas. A verdade presente que eu e você precisamos levar é que Jesus está voltando. É isso que nós devemos fazer, ensinarmos para as pessoas lá que devemos temer a Deus e dar glórias a Deus. Mas ao invés disso, existem pessoas hoje que estão preferindo olhar apenas para esse mundo como se fossem ficar aqui para sempre. É assim que Belsazar estava vivendo, pensando que a Babilônia nunca chegaria ao seu fim. Porém, quando essa mão apareceu e escreveu na parede, ele agora ficou aterrorizado, ele agora ficou espantado, com medo. E a Bíblia nos diz, queridos, que a rainha agora dá um conselho ao seu filho e diz: olha, há aqui no teu reino um homem que, nos dias do seu avô Nabucodonosor, ele foi capaz de revelar mistérios. E eu tenho certeza de que ele poderá te ajudar também. Daniel agora é chamado na presença do rei. Daniel se apresenta ao rei. E ao chegar na presença do rei, Daniel, ele não chega ali e imediatamente lê o que está na parede e já revela o significado. Não. A Bíblia nos diz, queridos, que aqui a partir do verso 16, o rei diz: olha, eu tenho ouvido que você, Daniel, eu tenho ouvido falar a seu respeito, que você pode dar interpretações, solucionar casos difíceis. Daniel, no verso 17, diz para ele o seguinte: os teus presentes, que ele prometeu, vários presentes, podem ficar contigo, mas eu vou fazer você entender a interpretação. E no verso 18, Daniel, ao invés de começar aqui, já dar a interpretação, Daniel faz algo diferente.
aqui no verso 18, Daniel começa a contar a história de Nabucodonosor. E ele diz aqui, ó rei, verso 18, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, reino, grandeza, glória e majestade. Porém, ele começa aqui dizendo que, contando toda a história do avô de Belsazar, e mostrando que Nabucodonosor por muito tempo foi arrogante. Até que um dia, ele teve que aprender de uma forma muito difícil, a ser um homem humilde e entender que Deus estava acima dele. Foi necessário Nabucodonosor passar 7 anos como um animal, pastando, comendo capim. Você pode ver isso depois no capítulo 4 de Daniel. E aqui Daniel, ele começa a relatar para Belsazar toda a história do seu avô. No verso 21 ele diz, ele foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao coração de animais, a sua morada foi com jumentos monteses, deram-lhe comer erva como aos bois. Olha só o que aconteceu com Nabucodonosor. Eu te pergunto, irmão, querido amigo, será que Belsazar não conhecia essa história? Com certeza. Por que ele então não tirou dessa história aprendizado para não repetir o mesmo erro? Como eu disse no início, uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. O tolo nunca aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Belsazar era um homem tolo. Ele não aprendeu com os erros do seu avô. E é por isso, queridos, que aqui no verso 22, depois de relatar toda a história de Nabucodonosor, Daniel olha para Belsazar e diz assim, tu, Belsazar, que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. O grande problema de Belsazar é que ele era um arrogante e que não humilhou o seu coração diante de Deus. Ele não buscou aprender com os erros do passado, mas a sua arrogância fez com que ele até mesmo desafiasse aqui nesse momento Deus. E a Bíblia nos diz, queridos, que Daniel agora, depois de relatar toda essa história, dá a interpretação para ele. E Daniel então diz no verso 25, essa é a escrita que se traçou na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzim. E ele diz, e essa é a interpretação, Mene, contou Deus o teu reino, e deu fim a ele, deu cabo a ele. Tekel, pesado foste na balança, e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e persas. No verso 30, queridos, nos diz que naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. A história desse rapaz revela um triste fim de um rapaz que poderia ter uma história totalmente diferente. Porque no capítulo 4 de Daniel, nós encontramos o seu avô Nabucodonosor reconhecendo que o Deus verdadeiro era o Deus do céu e não os deuses da Babilônia. No finalzinho do capítulo 4, verso 37, Nabucodonosor diz assim, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei dos céus, porque todas as obras, suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha como que Nabucodonosor terminou a sua história. O último relato na Bíblia é exatamente ele dizendo que Deus, ele humilha aqueles que andam na soberba. Será que não chegou o momento de nós descermos da nossa arrogância e permitirmos que Deus seja Deus da nossa vida? Será que não chegou o momento de você permitir que Deus ele assuma o controle da história da sua vida? Quantas vezes, irmãos, nós estamos querendo assumir a rédea da nossa história, o controle da nossa vida, e só temos feito escolhas erradas. Chegou o momento de olharmos para trás e aprendermos com os erros do passado. Chegou o momento de nos humilharmos. Esse é o momento de reconhecermos que dependemos de Deus. Porque o fim se aproxima, e eu volto a falar, o fim se aproxima, não é o fim para mim e para você. Porque aqui a Bíblia nos diz, queridos, que a Babilônia, ela chega ao seu fim, no capítulo 5.
Belsazar, ele é morto. Mas quando eu e você avançamos um pouco mais e chegamos no capítulo 6, nós vemos que Daniel continua a sua história. Ou seja, querido amigo, querido irmão, a Babilônia acabou, mas Daniel não. A Babilônia chegou ao seu fim, mas Daniel continuou a sua história, porque a história de Daniel não estava ligada à Babilônia, porque ele não pertencia à Babilônia. Ele apenas estava com os seus pés naquele lugar, mas o seu coração não pertencia à Babilônia. Será que eu e você não estamos vivendo a nossa história ligada à história desse mundo? A Bíblia diz sim que esse mundo chegará ao seu fim. A Bíblia nos diz sim que esse mundo vai acabar, vai ser destruído com fogo, é verdade. Mas a minha história não precisa estar ligada à história desse mundo. Eu posso, assim como Daniel, apenas estar com os meus pés aqui nesse mundo, mas o meu coração não pertence a esse mundo. O meu coração pertence ao reino que Deus está preparando para mim e também para você. É por isso, querido amigo e querido irmão, nessa manhã eu quero te convidar a fazer diferente daquilo que Belsazar fez, a aprender com os erros. Infelizmente, não foi o que ele fez, e isso se tornou um erro fatal para ele. Naquela mesma noite, Ciro, há um relato de um historiador chamado Heródoto. Ele diz que aquelas muralhas que pareciam serem impossíveis de serem transpostas, ninguém conseguiria jamais entrar nas muralhas, adentrar pelas muralhas da Babilônia, mas Ciro, ele usou uma estratégia. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Você sabia que o nosso Deus, ele conhece cada detalhe da história? Ele sabia que tudo isso que nós estamos passando iria acontecer. O nosso Deus, ele não é pego de surpresa. Quando eu olho a história, eu leio esse relato de Heródoto, e lá nos diz o seguinte, diz que Ciro, ali se eu não me engano, foi dia 13 de outubro de 539, ele desvia o curso do rio, que passava por debaixo da muralha, e agora, depois de desviar o curso do rio, as águas baixam, a água começa a bater agora no joelho das pessoas, porque antes, aqueles que tentavam entrar por baixo da muralha, pelo acesso do rio, morriam afogados. Mas agora que Ciro desviou o curso do rio, ele e os seus soldados puderam passar caminhando por baixo da muralha. E assim entraram na Babilônia, enquanto o rei estava dando aquela festa. Mas é interessante, eu quero terminar a mensagem te convidando para ir lá em Isaías. Porque cerca de 200 anos antes, Isaías, capítulo 45, a Bíblia aqui nos diz assim, Deus aqui, só para você se contextualizar, Deus está, a partir aqui do verso 43, Deus está falando da libertação que Ele daria ao seu povo, e como Ele venceria e derrotaria a Babilônia. No verso 45, Deus diz assim, verso 1, capítulo 45, verso 1, assim diz o Senhor, seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Cerca de 200 anos antes, Deus aqui menciona quem venceria a Babilônia, e menciona o nome aqui de Ciro. Ciro não era nem nascido nessa época, mas Deus já sabia que esse homem iria ser usado por Deus para vencer a Babilônia, esse grande inimigo do povo de Deus. No capítulo 44, no verso 27, nos diz que Deus daria uma ordem à profundeza das águas e diria, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Sabe, queridos, como é bom saber que o nosso Deus, Ele está com a história desse mundo em suas mãos. Porém, mais importante para mim e para você nessa manhã, é permitir que Ele esteja com a minha história e com a sua história também em suas mãos. É permitir que Ele, como autor da vida, continue escrevendo a nossa história com um final feliz.
Quando eu e você olhamos para tudo isso que aconteceu na história de Daniel, vemos a Babilônia sendo destruída, mas vemos que o final de Daniel é um final feliz. Eu e você hoje podemos também ter a certeza de que podemos descansar nos braços de Deus, mesmo quando ao nosso redor parece que o fim está se aproximando, mesmo quando ao nosso redor nós vemos que sinais estão acontecendo e o fim está chegando bem perto. Eu e você nada temos a temer, porque o nosso Deus, o nosso Pai, está cuidando de tudo. E no final, tudo vai terminar bem. Eu quero nesse momento orar por você. Se você até aqui esteve decidindo sozinho os seus próprios caminhos, se você esteve decidindo caminhos que te afastaram de Deus, e agora você tem percebido que não há mais tempo de brincar nesse mundo, mas é tempo de nos prepararmos para viver a eternidade com o nosso Pai. Se você quer nesse momento descer do degrau da arrogância e ser humilde ao ponto de reconhecer que você é falho, pecador, e que você sozinho não poderá fazer nada, eu quero nesse momento estar orando com você. Eu quero nesse momento orar com você para que você coloque a sua vida por inteiro nas mãos de Deus. Feche os seus olhos, vamos juntos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós acabamos de estudar na Tua Palavra a história do rei Belsazar, um rei arrogante que não aprendeu com os erros do passado. Não foi sábio o suficiente para aprender com os erros do seu avô, mas a sua arrogância, a sua prepotência, não permitiu que ele percebesse que ao seu redor os sinais indicavam que o fim estava se aproximando. Ao contrário disso, ele decidiu viver a vida como se nada estivesse acontecendo, e aquela foi a última noite da sua vida. Porém, queridos, Pai, querido Deus, o final da Babilônia não significou o final do servo de Deus, não significou o final de Daniel. No capítulo 6, nós vemos que Daniel, ele continua a sua história, porque a história de Daniel não estava ligada à Babilônia. A Babilônia teve o seu fim, mas Daniel continuou a sua história. Nós sabemos, ó Pai, que esse mundo também vai chegar ao seu fim. Sabemos que esse fim está se aproximando, mas também sabemos, Pai, que a nossa história não deve estar ligada com esse mundo, porque nós não pertencemos a esse mundo. Aqui não é a nossa casa. O Senhor nos promete que o Senhor está criando para nós, o Senhor prometeu que está criando para nós um novo céu e uma nova terra. E é por isso, ó Pai, que nós precisamos sim estar com os nossos pés aqui, mas com os nossos olhos na eternidade. Por isso, ó Pai, nos toma nesse momento em Teus braços e nos ajude a entender que apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor, podemos ficar em paz, tranquilos, na certeza de que o nosso Deus está cuidando de tudo, porque o Senhor conhece cada detalhe da história. E queremos permitir também que o Senhor nessa manhã seja o autor da nossa história, para que a nossa história tenha um final feliz. Nos abençoe e nos guarde. Nos dê um restante de sábado feliz na Tua presença. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz.